Desde 1820, nos anos que se seguiram, Joseph Smith sofreu uma série de acusações graves. Conforme havia sido profetizado, os tolos zombam dele, o inferno se enfurece contra ele, e o seu nome é considerado bom e mau. Toda essa comoção preocupa inutilmente as pessoas, que preferem roer os ossos velhos ao lado de fora da casa, em vez de entrar e participar do resplandecente banquete da revelação, e impede-as de dar a devida atenção à missão de Joseph como vidente e escolhido. Conforme ensinou Amon, um vidente tem o poder de traduzir antigos registros. Um vidente é maior que um profeta, mas disse Amon, um vidente também é um profeta. Tendo recebido esse chamado, Joseph tornou-se um grande benefício para seus semelhantes. O tradutor escolhido trouxe à luz, pelo dom e poder de Deus, o livro de Mórmon, algo tangível que pode ser testado e verificado. Para que todos que lhe derem ouvidos, esse livro é maravilhoso acréscimo, um cânone de escrituras que se supunha estar completo há muito tempo. Na própria página de rosto do livro, há uma declaração de que seu papel é de convencer os mortais de que Jesus é o Cristo. Numa época de descrença e equívocos, a respeito dessas realidades de primordial importância, o papel persuasivo desse livro é da maior importância. Quão pungente é essa promessa! O livro de Mórmon será proclamado ao mundo dos telhados das casas. Mesmo negligenciado, ele continuará a ser uma fonte de convite a todos enquanto durar a terra. Não se admirem que os confins da terra indaguem a respeito de seu nome. Outras profecias consoladoras declaram também de que inimigos de Joseph serão confundidos e que o povo do profeta Joseph não se voltará contra ele pelo testemunho dos traidores. A respeito de suas próprias imperfeições, Joseph disse, eu nunca disse que eu era perfeito, mas não há nenhum erro nas revelações que ensinei. Ironicamente, o jovem Joseph Smith foi ao bosque simplesmente querendo saber qual igreja deveria filiar-se, e não com a intenção de ser chamado como vidente, revelador, tradutor e profeta. Porém, no bosque e subsequentemente, muitas outras bênçãos se seguiram. As revelações e traduções resultantes não foram meras especulações ou pensamentos para reflexão ou mesmo epigramas, mas sim manifestações divinas declaradas com autoridade. A quantidade das revelações e traduções é enorme, tornando insuficiente a expressão vidente escolhido. Mas o que nos surpreende não é apenas o imenso volume de revelações que Joseph recebeu e que atualmente vêm sendo transmitidos à humanidade, mas também a existência de coisas assombrosas entre elas. Por intermédio de diversas revelações e traduções, temos, por exemplo, a descrição de um universo distante que estava muito além do conhecimento de astrofísica na década de 1830, de um cosmo contendo mundos incontáveis, sendo também informados de que seus habitantes são filhos e filhas geradas para Deus. Na antiguidade, a imensidão da posteridade de Abraão foi comparada à areia do mar, uma promessa impressionante. As revelações e traduções da restauração admitem a possibilidade de que o universo ser extremamente vasto. Portanto, não é surpreender de que, de acordo com as últimas estimativas dos cientistas, o número de estrelas do universo seja de aproximadamente 70 sextilhões, havendo mais estrelas nos céus do que grãos de areia em todas as praias e desertos da terra. Temos também revelações e traduções a respeito do propósito central de Deus,
de levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem, o que é tranquilizador e demonstra a concisão divina. O plano de Deus para o desenvolvimento da alma não mudaram. Esses planos foram explicados à antiga Israel, que passou 40 anos no deserto para te humilhar e te provar, para saber o que estava em teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. Portanto, os discípulos de hoje podem compreender por que nossa fé e paciência são às vezes testadas, para que sejamos preparados para voltar ao nosso lar. Irmãos e irmãs, não passamos muitas horas sem ter que decidir repetidas vezes para onde nos voltar. E se armaremos nossas tendas na frente para Sodoma ou para o templo. Deus não se distrai com um hobby. Em algum lugar do universo, somos o seu principal propósito e preocupação. Que grande contraste em relação aos que acreditam que Deus vive num universo sem controle, sem mestre. Temos também revelações sobre nossa longevidade como filhos espirituais de Deus, porque o homem também estava no princípio com Deus. Uma declaração que acompanha os outros vislumbres da natureza eterna do homem. As implicações dessas declarações e suas implicações são extremamente importantes, derrubando, por exemplo, o conceito de que o homem foi criado do nada. Outra realidade revelada por fato de termos estado com Deus no princípio é de que você é você mesmo já há muito tempo. Por isso, o apóstolo João estava correto ao escrever que Deus nos amou primeiro. Da mesma forma, em meio à agitação da vida mortal, aprendemos quem realmente são os outros mortais, nossos irmãos e irmãs espirituais, e não cargos, rivais nem inimigos. Além disso, devemos ter uma consideração especial pela santidade da vida humana. Por mais assombrosa que elas sejam, essas revelações e traduções constituem, em especial, uma resposta às mais profundas questões e anseios da humanidade. Elas nos dizem qual é a natureza de Deus, falam do universo e também de nossa identidade e do sentido da vida. O que poderia ser mais pessoal do que essas declarações breves, mas abrangentes? Mesmo que Joseph Smith tivesse sido instrumento de apenas uma dessas revelações divinas, isto já bastaria para assegurar sua grandiosidade como profeta. Apesar de Deus querer dar-nos tudo o que tem, ainda padecemos de pouca percepção. Não é de admirar que Paulo elogiasse Abraão, que não duvidou por incredulidade. Ao contemplarmos as doutrinas da restauração, corremos o risco de duvidar diante de verdades tão ousadas e promissoras. Temos em vista essas revelações e traduções tão impressionantes. Aceitemos, portanto, o conselho do rei Benjamim. Acreditai em Deus. Acreditai que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. Deus, que é todo-poderoso, é capaz, permite que todos os mortais tenham liberdade de escolha. No entanto, quão gratos devemos ser pelo fato de Deus ter decidido há muito tempo resgatar e ressuscitar todos os seus filhos por meio da expiação de seu Filho. Não obstante, alguns rejeitam essa e outras bênçãos divinas, e muitos são indiferentes a elas, basicamente porque estão por demais preocupados com as coisas do mundo. O Salvador lhes é estranho
estando longe de seus pensamentos, em meio ao plano de Deus e à inacreditável vastidão do universo. É incrível notarmos sua natureza tão pessoal. Por exemplo, Deus observa todos os filhos dos homens e conhece todos os seus pensamentos e intenções. Já que somos absolutamente responsáveis perante Ele, no dia do juízo, não poderemos recorrer à quinta emenda da Constituição Americana, que nos isenta de acusarmos a nós mesmos. Deixei por último a importante revelação da verdade, de que Jesus Cristo ressuscitado, que é o nosso Salvador. A partir do bosque sagrado, ocorreram outras aparições confirmadoras em locais poucos conhecidos, como Kirtland e Hiram, e toda a humanidade recebeu, nessas ocasiões, a confirmação de que necessitavam desesperadamente. Infelizmente, no mundo secular, Jesus é por muitos considerado por distante, na melhor das hipóteses, um ser distante, chegando até a ser negligenciado ou denegrido. Quão sublimemente especiais, portanto, são as revelações da restauração que confirmam este fato universal. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus, que realizou a expiação infinita, sofreu infinitamente ao fazê-lo, e é um Salvador plenamente compreensivo, porque desceu abaixo de todas as coisas e compreendeu todas as coisas. Sim, como diz a letra daquele tocante hino espiritual do passado, ninguém conhece os problemas por que passei, ninguém, a não ser Jesus. Irmãos e irmãs, os habitantes deste planeta para os quais as revelações e traduções são extremamente pertinentes, incluem aqueles que numa expressão conhecida, estão levando a vida de silencioso desespero. A esse se somam agora aqueles que levam uma vida de ruidosa e desenfreada liberalidade, buscando equivocadamente satisfazer suas capacidades de sentir, a ponto de acabarem perdendo toda a sensibilidade. Portanto, eles lambem o prato, numa desesperada busca por mais sensações. Essas pessoas, no entanto, ainda não constituem a maioria, mas sim a minoria do povo. Sabemos que no último dia o adversário não apoiará aqueles que o seguiram. Ele não pode fazê-lo. Jesus triunfará de modo majestoso, e as estatutas e mentiras do adversário, que são agradáveis à mente carnal, serão derrubadas, e a sua queda será muito grande. Mesmo hoje, podemos ver na vida dos filhos pródigos que tornam em si evidências de que as doutrinas do diabo são inúteis e que acabarão por ser descartadas. Muitos, tendo sentido a inutilidade e o vazio dos caminhos inferiores, estão preparados para ouvir a palavra. E neste momento, esperam para ser instruídos a respeito das revelações e traduções salvadoras. Irmãos e irmãs, não ousamos deixar de proclamar a verdade do Evangelho restaurado? Não ousamos deixar de proclamar as revelações confirmadoras e as traduções verdadeiras de coisas como realmente são e as coisas como realmente serão, as quais são tão necessárias para que os que estão cansados e oprimidos, devido à grande carência da doutrina verdadeira, deixar de proclamar essas coisas seria restringir o arrependimento e obscurecer o caminho espiritual que se tornará belo como o sol e claro como a lua. Enquanto isso não acontece, é de se esperar que muitos nos tratem com indiferença. Outros nos consideram equivocados ou estranhos. Suportemos a oposição e a zombaria
daqueles que, ironicamente, descobrirão que, afinal, o grande e espaçoso edifício não passa de um hotel de terceira classe lotado. Não revidemos as ofensas, nem façamos caso delas. Em vez disso, usemos nossa energia para erguer o escudo da fé, de modo a extinguir os dardos inflamados que virão com o auxílio da proteção espiritual. Irmãos e irmãs, tendo em vista tudo o que foi mencionado, que mais poderei dizer, a não ser hoje, ao profeta, rendamos louvores que fala com Jeová, em nome de Jesus Cristo.